Olá, paz do Senhor Jesus, o zelo da tua casa me consumirá. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Você que está tão triste, escute, quero lhe falar. Tudo não está perdido. Levante e comece a andar. Deixe o brilho tomar conta dos seus olhos. Enxugue o rosto e vem cantar esta canção. Vem, irmão, não vai pensar que toda a vida fui feliz. Também chorei, vivi tão grandes pesadelos, mas acordei. Estava como você, assim tão triste, assim tão só. Trevas me envolviam. Pensei, sempre triste serei, mas me enganei, existe luz, me levantei. Nasceu então a esperança de ser feliz. Cristo encontrei. Está escrito, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Levante agora e venha andar por este caminho que encontrei. Estava com você, assim tão triste, assim tão só. Trevas me envolviam. Pensei, sempre triste serei, mas me enganei, existe luz, me levantei. Nasceu então a esperança de ser feliz. Cristo encontrei. Está escrito, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Levante agora e venha andar por este caminho que encontrei. Olá, a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração. Te convido a tomar a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Faremos a leitura do verso 31 ao 35 e depois leremos do 69 ao 75. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição,
irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Agora eu vou para o verso 69. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio. Aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, se aproximando os que estavam ali, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, nesta hora que nos expomos a Tua Santa Palavra, pedimos a Tua bênção, o entendimento, o discernimento, a sabedoria, a capacitação, e que Teu Santo Espírito conserve a nossa mente cativa, ó Deus, a Tua Santa Palavra. E assim daremos a Ti sempre a glória, a honra, o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amados, a maioria dos cristãos experimentam as mesmas lutas dos não cristãos, porque a maioria não percebe que Deus estabeleceu princípios, Deus estabeleceu regras, Deus estabeleceu normas. Nosso Deus é um Deus de princípios e os seus princípios são imutáveis. Ele diz através do profeta Malaquias, no capítulo 3 e no verso 6, porque eu, o Senhor, não mudo. E é com esses princípios que nós então podemos enfrentar todas as pressões e todos os problemas da vida, se obedecermos a esses princípios de Deus. Ele diz através do profeta Isaías, no capítulo 55, no verso 2: se obedecerdes, vos deleitareis com finos manjares. E finos manjares, evidentemente, que ele não está falando de uma comida natural, mas das bênçãos espirituais. Se obedecerdes, então vos deleitareis com finos manjares. Nesse texto que nós lemos de Mateus, capítulo 26, do 31 ao 35 e do 69 ao 75, que é o texto básico da nossa reflexão de hoje, o apóstolo Pedro chega para Jesus e, de uma forma decidida, de uma forma até poderíamos dizer atrevida, ele diz para o Senhor Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, para mim nunca será. E Jesus então replicou dizendo: Pedro, nesta mesma noite, antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. E Pedro disse: mas Senhor, ainda que me seja necessário morrer contigo,
eu irei. Eu estou pronto para ir contigo, tanto para a morte como para a prisão. E Jesus então foi preso, foi conduzido à casa do sumo sacerdote Caifás. Pedro entrou também na casa. Jesus está sendo esbofeteado. E no momento em que Pedro está ali no pátio da casa, uma das criadas vem e diz: tu também estavas com Jesus o Galileu. E Pedro disse: eu não sei do que você está falando. Não sei do que dizes. Negou pela primeira vez. Minutos depois, Pedro está no alpendre da casa e vem uma outra criada e diz: este também estava com Jesus o Nazareno. E Pedro dessa vez negou com juramento, dizendo: não conheço tal homem, negando pela segunda vez. Um pouco mais tarde, outros que estavam ali se achegaram a Pedro e disseram: tu és um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. E dessa vez Pedro mergulhou fundo no pecado, dizendo com praga, dessa vez ele praguejou, diz o texto, e jurou: eu não conheço este homem, negando Jesus pela terceira vez. Sabe o que é praguejar? É amaldiçoar. Pedro negou com maldição, com juramento: eu não conheço este homem. O galo cantou e Pedro então entrou em um estado de tristeza profunda. E é sobre isso que eu quero pensar com você, sobre esse estado de profunda tristeza que acomete o ser humano, baseado na palavra de Deus, olhando para a Bíblia Sagrada. E não quero apenas meditar sobre isso, mas apresentar para você algumas dicas de livramento dessa situação. E você poderia dizer para mim: mas pastor, eu não tenho nada a ver com isso, com tristeza. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Você já glorificou o Senhor Jesus hoje por você estar livre de todo e qualquer sentimento de tristeza? Porque essa é uma causa que tem afetado a humanidade há longos tempos. Tem afetado a humanidade do mundo inteiro. Então é bom que você saiba, que você conheça, porque de repente pode alguém cruzar o teu caminho com essa necessidade e você saberá então ajudar, como dar uma palavra, como ajudar alguém. De repente Deus pode colocar alguém no teu caminho com uma profunda tristeza, como Pedro está agora. E você então saberá como ajudar, como ser uma bênção de Deus na vida de alguém. Glória a Deus! Esse estado de tristeza profunda tem arruinado pessoas do mundo inteiro, tem arruinado muitas vidas. E esse é um problema que aflige povos de todo tipo, de toda classe social, do mundo inteiro, de todas as raças, homens, mulheres, jovens e até crianças também. Tem afetado gente do mundo inteiro. Porque, queridos, alguns dizem: isso é falta de Deus. Acusam a pessoa que esteja passando por uma profunda tristeza de falta de Deus. Mas quem é que disse que as bênçãos de Deus sobre uma pessoa significa que ela nunca terá tribulações pela vida? Não significa, absolutamente. A estrada da vida é cheia de obstáculos.
A estrada da vida é cheia de buracos. E um deles é o da depressão. Os fardos desta vida podem levar facilmente qualquer pessoa a tropeçar e a cair no buraco da depressão. Que Deus nos ajude. Os fardos da vida podem levar qualquer pessoa a qualquer momento, se sentir muito cansado, oprimido. Por isso o Senhor Jesus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, do verso 28 ao verso 30, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. A promessa do Senhor Jesus é uma promessa maravilhosa de alívio, de paz. Os especialistas definem a depressão como um estado em que a pessoa foi empurrado para baixo, em que a pessoa está melancólico, abatido, triste, desanimado, de ânimo baixo, e muitas pessoas têm sido assoladas por essa praga no mundo todo, sobretudo nesse tempo de isolamento social. Muitos têm caído, mergulhado nesse buraco, e muitos cristãos até, e que estão precisando de uma palavra, estão precisando de uma ajuda. Quais são os sintomas de uma depressão? Os sintomas básicos são uma perda total da autoestima, uma sensação de não ser amado por ninguém, uma sensação de que ninguém se interessa por mim. É uma forte concentração no eu. Quando a pessoa só vê a si mesma, ela só olha para si, só vê o seu eu, ela sente uma autodesvalorização e comumente ela diz: eu não faço nada direito, não consigo fazer nada de bom, não consigo fazer nada certo. Ela entra num estado de desânimo, um sentimento de incapacidade. E quais seriam as causas que levam uma pessoa a um estado de tristeza tão profundo, um estado tão terrível de depressão? Em primeiro lugar, pode ser uma causa física, pode ser por um extremo cansaço, um cansaço físico, pode ser uma deficiência orgânica também. Nesse caso, é necessária uma consulta médica. Pode ser também por um desapontamento que a pessoa sofreu, uma desilusão que a pessoa sofreu pela vida fora. Pode ser também uma incapacidade da pessoa em viver à altura da expectativa dela, que ela gostaria de viver. E foi esse o caso de Pedro. Foi justamente essa a causa de Pedro entrar em profunda depressão. Porque quando ele disse para Jesus: Senhor, eu estou pronto para ir com o Senhor para a morte, eu estou pronto para ir com o Senhor para a prisão, eu estou pronto para qualquer coisa com o Senhor. Ele não estava mentindo, ele estava sendo sincero, ele estava falando daquilo que ele desejava. O desejo do coração dele era viver assim com Jesus, era estar disposto a qualquer coisa pelo Senhor Jesus. Mas quando sentiu a sua incapacidade de viver
à altura da sua expectativa, ele então entra num profundo sentimento de tristeza, de depressão, de decepção consigo mesmo. Diga graças a Deus por isso. Uma outra causa que é até um tanto curiosa é quando a pessoa alcança o sucesso total na sua vida. Sabe quando a pessoa consegue um êxito completo? Por incrível que pareça, isso também pode ser uma causa para ela entrar em depressão. Nada mais decepcionante do que a pessoa conquistar tudo o que ela queria na vida, dela alcançar todo o sucesso em sua vida. Às vezes, olhamos para uma determinada pessoa com depressão e dizemos, mas por que será que essa pessoa está tão triste e deprimida? Ela tem tudo que ela precisa, ela tem tudo na vida. Justamente por isso. Essa também pode ser uma causa. A depressão destrói porque retalha a vida da pessoa. E o sucesso não é uma defesa para a depressão, pelo contrário. O sucesso pode ser uma porta de entrada para a depressão. E a pessoa, então, ela se tranca no seu pequeno mundo, ela passa a olhar só para si, ela só vê o seu eu, só os seus próprios interesses, ela perde o interesse pelas outras pessoas, porque achando que ninguém se interessa por ela, ela também perde o interesse para as outras pessoas. Ela entra num estado de autopiedade, ela passa a se sentir a pessoa mais inútil do mundo, inútil para si, inútil para Deus, inútil para a sociedade, até chegar um ponto dela achar que só resta a morte. A morte seria a única solução para ela. E nós temos um caso clássico na Bíblia, de alguém que chegou a este ponto. Trata-se do profeta Elias. E a história dele está relatada no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, do verso 1 ao verso 18. Elias está citado tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento, e Elias provou ser um homem de Deus, provou ser um profeta de Deus, quando ele orou para que não chovesse e por 3 anos e meio não houve chuva. Depois ele orou para que chovesse e Deus então mandou chuva. Ele alimentou a viúva de Sarepta com apenas um pouquinho de farinha na panela, apenas um pouquinho de azeite na botija. Ele alimentou essa viúva por muito tempo. Ele ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Ele, depois de uma batalha dramática contra os 450 profetas de Baal, os quais ele os matou sozinho, derrotou os 450 profetas de Baal, e logo depois, logo em seguida, ele recebe uma mensagem terrível, uma ameaça de morte da terrível Jezabel, uma mensagem violenta. E o profeta Elias, então, esse grande homem de Deus, desanimado, angustiado, fugiu para o deserto, e diz o versículo 4 que Elias foi sentar-se embaixo de um pé de zimbro e pediu a morte para si. O zimbro é um arbusto, e Elias fugiu para o deserto, deitou debaixo desse arbusto e disse para Deus: Deus, agora chega, agora basta, eu quero morrer. De repente,
ele se esqueceu de tudo que Deus tinha feito e pediu a morte para si. Estava em profunda depressão. Poderíamos dizer que a depressão é falta de Deus? Se o profeta Elias era um homem, provou ser um homem de Deus e foi trasladado para o céu numa carruagem de fogo, sem passar pela morte, Elias venceu a depressão. E nós não somos diferentes. Qualquer um pode também vencer. Diga graças a Deus. Eu quero então apresentar para você 4 fatores que foram fundamentais na vida de Elias, que fizeram com que ele vencesse a depressão. E o primeiro fator importante é tirar um período de descanso físico. Elias fez isso. O verso 5 diz que ele deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e um anjo o tocou e o despertou por 2 vezes. Depois de ter realizado um maravilhoso trabalho para Deus, depois de correr tantos quilômetros fugindo da terrível Jezabel, Elias se sentiu exausto. Esteve tão ocupado com as coisas espirituais da sua nação que ele acabou esquecendo de si mesmo. Exausto, então, caiu no sono e o anjo acordou por 2 vezes. Depois daquele período de descanso, alimentado, viajou 40 dias até o Monte Horebe. Ou seja, Elias ganhou forças. Deixa eu dizer uma coisa para você. Fazer o bem também se torna cansativo. Por mais incrível que possa parecer, ajudar aos outros também se torna cansativo com o tempo. É necessário um período de descanso. Glória a Deus. Em segundo lugar, um segundo fator importante na vida de Elias para vencer a depressão foi colocar as suas frustrações para fora. Nós precisamos externar aquilo que está nos prejudicando, aquilo que está nos matando. É preciso pôr para fora aquilo que está envenenando a nossa alma. Diz a palavra de Deus que depois do descanso, depois de viajar 40 dias ao Monte Horebe, Elias entrou numa caverna e Deus apareceu para ele e disse: Elias, o que fazes aqui? Como um pai, quando pega a sua criança em um lugar em que não deveria estar, e o pai então pergunta: o que você está fazendo aqui? Assim Deus perguntou a Elias: Elias, o que fazes aqui nessa caverna? Ou seja, em outras palavras, Deus estava dizendo: Elias, conta para mim o que é que te aborrece. Conta o que é que está te prejudicando. E no momento de fúria, Elias então despejou todo o veneno da sua alma. Ele disse ao Senhor Deus: Senhor, eu tenho sido tão zeloso para com as coisas do Senhor Deus de Israel. E esse povo quebrou a aliança com o Senhor, quebraram teus altares, mataram todos os profetas, e agora estão querendo matar a mim também. Ele então põe para fora todas as suas frustrações. Deixa eu dizer uma coisa para você. Conte para Deus o que é que está te consumindo. Conte para Deus o que é que está envenenando a tua alma. O que é que está entristecendo você.
Desabafe para Deus. Glória a Deus. Deus está muito interessado nas coisas que nos aborrecem. Deus compreende. Às vezes achamos que não, mas Deus nos compreende. Deus está interessado. Ao invés de condenar-nos, Deus irá nos ajudar. Deus tem planos de bem para nós. Deus não tem planos de mal. Deus só tem planos de paz. Deus não tem planos para tristezas. Deus não tem planos para as doenças. Glória a Deus. Deus só tem planos de bem. Conte para alguém também, alguém que você saiba que vai te ajudar, alguém que você saiba que vai interceder por você, que vai orar por você. Não conte a um fofoqueiro. Conte para alguém que você saiba que vai fazer segredo e vai te ajudar em oração. Alguém confidente. Diga glória a Deus. Porque isso, queridos, ajuda-nos a descobrir que o nosso problema não é tão grande como parecia ser. Quando você compartilha teu problema para alguém que pode te ajudar verdadeiramente, você vai descobrir que teu problema não era tão grande como parecia. Se nós guardarmos o problema para nós, ele vai crescer, ele só vai crescer e ele vai parecer cada vez mais gigante. E em terceiro lugar, um terceiro fator importantíssimo na vida de Elias para ele vencer a depressão foi adquirir uma nova consciência da presença pessoal de Deus. Nós precisamos sempre adquirir essa consciência da presença pessoal do nosso Deus conosco. Versículo 11 e 12 diz que Elias se sentiu abandonado por Deus e pela nação. Ou melhor, ele achava que tinha sido abandonado por Deus, abandonado pela nação. E começou então a duvidar do poder de Deus. Começou a duvidar até da presença de Deus. E Deus então chega para ele e diz: Elias, coloque-se de pé. Elias então se põe de pé na entrada da caverna. Ali ele notou um vento muito forte, mas um vento tão forte que diz a Bíblia que fendia as penhas, ou seja, o vento era tão forte que rasgava as rochas. Mas o Senhor não estava no vento. Não estava no vento. Em seguida, Elias vê um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Em seguida, Elias vê um fogo devastador, mas o Senhor não estava no fogo. Note que em pouquíssimos instantes, Elias viu 3 maravilhosas demonstrações do poder de Deus. Um vento impetuoso, um terremoto e um fogo devorador. Mas o Senhor não estava no vento, o Senhor não estava no terremoto e o Senhor não estava no fogo. Terminadas essas terríveis manifestações, depois do fogo, Elias experimentou um cicio tranquilo e suave, ou seja, um som brando, uma quietude. Ele experimentou ali um murmúrio do vento. E neste cicio, Elias percebeu que Deus estava presente. Deus estava na quietude suave, no cicio maravilhoso. Deus estava presente, graças a Deus. Ele percebeu então que não estava sozinho. Ele percebeu então que Deus não o abandonara, nenhum momento sequer. Ele percebeu então que Deus não desiste. E num instante,
Elias recebeu uma nova consciência da presença pessoal de Deus e do poder de Deus. Como nós precisamos, queridos, desse renovo, dessa consciência da presença dele, real, vivo, junto de nós. Diga glória a Deus. O mundo em que nós estamos vivendo hoje é muito barulhento e nós encontramos muita dificuldade em até de nos concentrar em Deus. Às vezes você quer se concentrar em Deus, mas há tanto barulho à volta que nós encontramos dificuldade. Quando deprimidos, nós também necessitamos de uma nova consciência da presença real, da presença pessoal de Deus e do seu poder em nossas vidas. Diga glória a Deus. Quando as pessoas nos ofendem, é fácil cair no buraco da depressão. Quando as pessoas nos rejeitam, é fácil mergulhar numa tristeza. É fácil nos isolar de Deus e achar que Deus nos abandonou, e achar que não tem mais uma saída, e mergulhar então num sentimento de profunda tristeza, de autocompaixão. É necessário buscar a sós e no silêncio um renovo da presença de Deus. O salmista, no Salmo 46, no verso 10, diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em primeiro lugar, então, um descanso. Em segundo lugar, um desabafo. Em terceiro lugar, adquirir uma nova consciência da presença pessoal de Deus. E em quarto lugar, último lugar, voltar ao trabalho. Versículo de número 15 diz assim para nós: Deus chegou para Elias e disse: vai, volta ao teu caminho, unge Azael. Em outras palavras, Elias, volta a fazer o que você fazia antes, vai fazer a obra de Deus, vai ungir Azael, volta para o teu trabalho. Elias tinha sido um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus para toda a nação, porém desistiu e se pôs a lamuriar, se colocou ali em uma situação de reclamação. Mesmo depois do descanso, ainda continuava se queixando. Mesmo depois de adquirir uma nova consciência de Deus, ainda continuava se queixando. E Deus veio e lhe disse duas coisas muito importantes. Primeiro, Deus disse: volta ao teu trabalho, vai ungir Azael, Jeú e Eliseu. Sai dessa tua autocompaixão. Para com essa lamentação, para com essa reclamação. Volta ao teu trabalho. Vai ungir 3 homens. Um dos 3, Eliseu, será o teu sucessor. Então, o retorno ao trabalho era necessário para que ele então esquecesse um pouco de si mesmo, para que ele saísse daquele buraco de tristeza, de autocomiseração, de lamentação. Então ele voltou a fazer aquilo que Deus havia ordenado que ele fizesse. Segunda coisa importante que Deus disse para ele, no verso 18, é que ele não estava sozinho na obra de Deus. Ainda restam 7.000 homens que permanecem fiéis a mim, disse o Senhor para Elias. Sabendo disso, então, Elias venceu a depressão, colocou os pés na estrada e voltou a trabalhar para Deus. Queridos, a exemplo de Elias, uma vez que tenhamos descansado, uma vez que tenhamos desabafado, uma vez que tenhamos adquirido uma nova consciência da presença pessoal de Deus, devemos voltar ao trabalho. Glória a Deus, glória a Deus. Mãos ociosas, mãos paradas,
mente parada, mente ociosa, só fazem alimentar a depressão. Que Deus nos ajude. Procure quebrar a rotina. É algo muito bom também quando você quebra a rotina de vez em quando. Todos nós temos momentos de abatimento, queridos. Todos nós temos momentos de tristeza, mas eles não podem continuar. Um momento de tristeza não pode perdurar. A Bíblia diz no Salmo 30, no verso 5, que o choro pode vir por uma noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria logo vem no amanhecer. Diga glórias a Deus. Glória a Deus. Então, recapitulando, em primeiro lugar, afaste-se do seu problema para um período de descanso. Em segundo lugar, desabafe as suas frustrações, primeiro com Deus, segundo com uma pessoa que você possa confiar, uma pessoa que você saiba que vai te ajudar em oração. Em terceiro lugar, adquira uma nova consciência da presença de Deus na tua vida e volte ao trabalho. Volte a fazer aquilo que você fazia antes. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Eu gosto das palavras de Paulo em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 11, quando ele diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como ser honrado. Tanto viver na fartura como na fome. Tanto sei viver na abundância como na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça todos os dias. Que Deus renove a tua força cada dia, cada manhã. Que Deus te guarde nesse período tão terrível que estamos passando. Que Deus venha ser a tua força, em nome de Jesus. Eu te convido a orar, a glorificar o Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos por esse momento, da tua palavra, Senhor, em que meditamos, ó Deus, pela tua graça. Senhor, é a tua graça, é a tua força que nos faz estar aqui, Pai. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso, a nossa alma bendiz ao Senhor. Diga isso para o Senhor Jesus. Senhor, a minha alma te bendiz, todo o meu ser te bendiz, todo o meu ser te exalta, todo o meu ser te glorifica, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Nós te adoramos, Senhor, em espírito e em verdade. Nós te agradecemos por todos os teus benefícios, Senhor. Oh, aleluia, Senhor, é o Senhor que perdoa as nossas iniquidades, é o Senhor que sara as nossas enfermidades. Obrigado, Deus, é o Senhor que nos dá força cada dia, cada manhã, é o Senhor que nos sustenta. Obrigado, Deus. Venha, Senhor, com a tua graça, venha com o teu perdão, venha com a tua misericórdia. Deus nos cura, nos abençoa. Deus venha curando as nações, venha curando o Brasil, venha curando a nossa cidade. Dai-nos, ó Deus, da tua graça, renovada a cada manhã, e nós daremos sempre a ti a honra, a glória, o louvor, porque só tu és digno. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Shalom.